Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo, Cláudio. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. A fé sem obras é morta. Para quem Tiago disse isso? Veja no versículo 17 de Tiago, capítulo 2. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas Tiago tinha uns destinatários para esta carta. Ele, como emitente da carta, como emissor da carta, tinha as pessoas certas que ouviriam isso. Há anos vem se dizendo, nesses lugares chamados igrejas, mas que para mim não passam de templos feitos por mãos de homens, e sinagogas, porque eles ensinam a lei de Moisés, eles pregam, eles aplicam a lei de Moisés, se utilizam desse versículo para dizer, para forçar as pessoas a praticarem votos, sacrifícios, campanhas, pegarem os seus ganhos, colocar em cima do altar. Porque eles dizem que a fé sem obra é morta. Não adianta você entrar num lugar desse, gritando, bradando, eu tenho fé, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Para eles, isso não interessa. Se você não fizer o que Tiago mandou, você não tem fé coisa nenhuma. Porque para ter fé, tem que ser demonstrado com obras. Então, vamos ler. Para quem Tiago disse estes versículos? Vamos, Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram à diáspora, saudações. Temos um acento grave, que seria uma crase. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, para as 12 tribos que se encontram na diáspora. Olha na NVT como está esse versículo. Fica bem mais claro de entender. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Então Tiago não escreveu que a fé sem obra é morta para o povo gentil, porque esta carta não foi direcionada para os estrangeiros, para o povo gentil, para o povo que antes de Jesus vir não tinha lei, não tinha comunhão, não tinha comunhão com Deus e estava longe da comunidade de Israel. Eram considerados como povo gentil, como estrangeiros, como forasteiros, como povo sem Deus no mundo. Porque, afinal de contas, Deus nunca deu lei para os gentios. No novo pacto, depois do ano 70, quando ele julgou Israel, quando ele estabeleceu a nova Jerusalém espiritual, então o que ele fez? Ele colocou as suas leis, as leis de Deus, na mente e no coração dos eleitos, dos seus filhos. Não mais para praticar as maldições de Moisés, as leis dadas no Monte Sinai, os preceitos e as ordenanças, mandamentos que causavam escravidão e servidão. A religião aplica a carta de Tiago para os gentios que frequentam suas sinagogas, que eles chamam de igrejas, mas não foi para o povo gentil que Tiago escreveu as cartas. Foi para os perdidos, para os que estavam, as 12 tribos que se encontravam dispersas, espalhadas por aquele mundo. Então Tiago estava avisando, se você continuar lendo, aí você vai ver que Tiago avisou que Jesus, a sua vinda, a sua segunda vinda como juiz, já estava às portas. Já estava logo ali. Então esta carta de Tiago foi para avisar da circuncisão, os judeus, os que faziam parte
do seu campo de atuação, que era o povo da circuncisão, que o julgamento já estava próximo, já estava vindo, já estava bem perto. Quem foi separado para pregar a sã doutrina aos gentios, a graça de Deus, a palavra genuína, as boas novas, foi Paulo. Não foi Tiago, Pedro, João. Esses não. Esses não receberam a revelação como Paulo recebeu no terceiro céu. Para o judeu Tiago, que não recebeu a revelação da sã doutrina para pregar aos gentios, mas os que faziam parte do seu círculo de evangelização eram os judeus, os da circuncisão. Sendo assim, ele seguia alguns preceitos do legalismo ensinado por Moisés. Por isso, para Tiago, a fé sem obras era morta. Vamos ler nesse mesmo livro, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Tanto que o subtítulo está: A fé sem obras é morta. Tiago 2,14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-los? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. O exemplo de Tiago que usou aqui foi bem colocado. Afinal de contas, uma pessoa bate no seu portão, suplicando por um pedaço de pão, um copo de água, dizendo que está com sede e com fome, e você vai lá e diz a essa pessoa, vá em paz, tenha fé, Deus vai te abençoar. Esse tipo de ação necessita de uma obra, mas não há obras, as práticas mosaicas da lei. Tem a diferença. Você entra lá, pega um pão com manteiga, com margarina, com salame, com ovo, com o que você quiser. Um copo de leite, vai lá e dá para essa pessoa. Sim, nesse sentido, Tiago estava falando corretamente. Aí você chega nessa pessoa e diz, vai em paz. Tu és o templo de Deus. O próprio Deus habita aí no seu espírito. Creia, louve a Ele, clame a Ele, sua vida mudará, sofrerá uma transformação. Vá em paz. Sim, você com essa obra. Mas, diferentemente do que a religião faz, é dizer que para a pessoa demonstrar a fé que ela tem por Deus, ela tem que cumprir um voto, cumprir uma campanha, fazer jejum, participar de comer um pão e beber o suco, participar de uma obra da lei da purificação, que é o tomar banho numa piscina, subir monte para buscar Deus onde Deus não está. Essas obras, Paulo condenou. Paulo condenou. E nós vamos continuar lendo que você vê que abaixo Tiago demonstrou o seu legalismo, demonstrou que ainda estava, os mandamentos, os preceitos, as leis de Moisés ainda faziam parte da vida dele. Veja, versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. 20. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? 21. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? Pronto, aqui ele mostrou que ele era da circuncisão. Aqui nesse versículo ele mostrou
nesse versículo 21, ele mostrou que a religião e Tiago é um só, é o mesmo pensamento. Você tem que dar o seu Isaac. Não, mas o meu Isaac eu ganho R$500 por mês. O seu Isaac é R$500 por mês. Mas o que? É a sua fé. Aí eles falam o quê? Como Tiago aqui está querendo dizer que Abraão foi justificado por obra. Mas ele não matou, ele não sacrificou Isaac. Ele teve uma atitude de fé para com Deus, mas ele não concluiu a obra. Ele demonstrou a fé, a certeza, a convicção, mas ele não efetuou. Se assim fizesse esses que dizem ser pastores, bispos, pregadores, traga o seu tudo domingo dentro do envelope. Ah, mas traga o seu tudo. Aí a pessoa vai para casa, pega o envelope. Meu Deus, eu tenho que mostrar minha fé para aquele camarada. Se eu chegar perto dele e falar que eu só tenho fé, ele não vai acreditar. Eu tenho que mostrar minha fé, porque Abraão mostrou. Ó, onde está o erro? Aí ele pega, vai lá na poupança, tem lá R$5.000, 10.000. Vou mostrar a minha fé para aquele homem. Vai lá e pega o envelope, faz um cheque, ou sei lá, e leva. Aí no domingo, eles fazem aqueles louvor, que o povo chora, e aquelas cerimônias fúnebres. Aí, traga agora o seu Isaac, traga agora o seu tudo. Aí se eles fizessem como Deus fez com Abraão, tudo bem, eles não dizem ser homem de Deus. Aí a pessoa ia lá com o envelope, com esse dinheiro que ele pegou lá na poupança, e esse camarada ia falar: vem cá, o que é esse envelope aí? Ó, esse envelope foi minhas economias que eu fiz durante anos, que eu ganho salário mínimo, fui juntando, cheguei a esse valor. Aí se eles fizessem assim, não, então peraí, como Deus não aceitou Isaac, como Deus se agradou pela demonstração de fé de Abraão, você também toma aqui seu envelope com essas suas economias, vai em paz, porque você demonstrou a sua fé. Aí sim você foi como Abraão, você foi abençoado pela sua fé. Eles fazem isso? Fazem? Eu duvido. Duvido. Eles, antes de fazer a oração fúnebre, eles já vão lá e já passam logo a sacola. Traga o seu Isaac aqui no altar. Aí as pessoas vão lá, todo cheio de remorso, colocam o seu Isaac lá, aquela má vontade. Aí, agora põe a mão no coração e chore, se emociona, e dali a pouco a pessoa até esquece do Isaac. Né? Só vai lembrar quando ela tiver que pagar as dívidas. Você vê como é a diferença? Mas Paulo mostrou que Abraão não foi justificado por obra. Paulo demonstrou que ninguém no novo pacto é justificado ou Deus se agrada do sacrifício de ninguém. Vamos ler Romanos capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Abraão foi justificado por fé e não por obras. Vejam que o Espírito, pelo apóstolo dos gentios que falou pelo Espírito da graça, disse a esse respeito. Romanos 4:1. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Versículo 3. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, se esse abençoado que pegou as suas economias no domingo e levou lá e deu na mão daquele pregador, e o pregador, você provou que você tem fé realmente. E eu falo pelo Espírito, Espírito Santo, eu sou um homem de Deus. Toma seu envelope, vai em paz. Aí sim, ele estaria cheio do Espírito Santo. Mas como ele não tem nada de Deus, o que ele tem ali, na verdade, é o espírito de Mamon, é os desejos, é a carne pura, é a ganância, a cobiça. Ele pega esse envelope, ó,
Agora sim você mostrou sua fé com a sua obra, fazendo o mesmo que Tiago mandou. Porque Tiago escreveu para os judeus, para os israelitas, para os descendentes do povo hebreu. Tiago não escreveu para os gentios. Por isso que Tiago falava, por ele ser um judeu, por ele estar com as leis de Moisés ainda agarradas no seu ser, ele falava isso. Porque ele aprendeu de quem? Ele veio, os discípulos andaram com quem? Com Jesus de Nazaré. E que Jesus de Nazaré veio fazer? Cumprir a lei de Moisés. Somente na sua morte, quando ele morreu e ressuscitou, naquele ato ele resgatou os que estavam debaixo da maldição da lei, debaixo, aqueles que tentavam, aqueles que eram seus eleitos, seus filhos, tentavam agradar a Deus com obras. O que Jesus fez? Resgatou os que estavam querendo justificativas por obras e tirou e trouxe para a fé. Isso que foi. Então, se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, mas, porém, não diante de Deus, Paulo disse. Tem diante dos homens. Se essas pessoas têm que se gloriar porque estão dando dízimo, que nunca foi dinheiro, estão colocando o seu Isaac dentro do envelope, seu salário, seu 13º, suas horas extras, seu sacrifício, tem de se gloriar, mas não perante Deus, mas sim perante os homens, perante os seus líderes, perante os seus mestres. Porém, Paulo, que recebeu a revelação da sã doutrina, disse que a fé é a única forma de agradar a Deus. Vamos ler Gálatas capítulo 2, versículo 16. O apóstolo dos gentios disse aos Gálatas, capítulo 2, versículo 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Glória a Deus, louvado seja o nosso Pai. Assim é o que o Espírito da graça fala. Assim é o que Paulo recebeu do próprio Deus, quando ele foi arrebatado, quando ele foi levado ao terceiro céu e recebeu do próprio Pai a revelação. Leve essas palavras, leve essas boas novas, leve este evangelho ao povo gentil. Este povo gentil que foi escolhido como herdeiro da promessa que eu fiz, que Deus fez a Abraão 430 anos antes da lei. E fez um arco, e as promessas de Deus alcançou a todos depois da cruz. E se confirmou depois do ano 70, quando Deus estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. E Deus mesmo escreveu as leis, as suas leis, na mente e no coração do povo gentil. Povo que não tem lei. Povo que Deus nunca deu a lei. Então, meu amado, eu vou ficando por aqui. Quando você pegar uma carta para ler, uma epístola, veja para quem foi escrito. Malaquias capítulo 3, do versículo 8 ao 10. Os cães dizem: roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. Mas para quem é que Deus estava dando aquela correção? Quem estava sendo admoestado? Quem estava sendo exortado por Deus? Quem estava oferecendo animais aleijados, defeituosos para Deus? Eram os gentios? Não. Era o povo judeu. Malaquias, capítulo 1, versículo 1. Veja para quem foi escrito o livro de Malaquias. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Então essa sentença foi dada para o povo de Israel, para os descendentes, para os israelitas que receberam os mandamentos, as leis, por intermédio de anjos no Monte Sinai. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Capítulo 2, versículo 1. Olha só. Malaquias,
capítulo 2, versículo 1. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Você é sacerdote? Você conhece alguém que é sacerdote? Não tem mais. Sacerdote, levitas, eles existiram somente enquanto o templo estava de pé em Jerusalém. Mas quando Jesus veio como juiz, quando Deus julgou Israel, aquele templo foi abaixo. Até os alicerces foram destruídos. Não existe mais sacerdotes e levitas na face da terra. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Quem estava roubando a Deus nas ofertas que eram para a manutenção do templo e para as festividades, quem estava roubando a Deus nos dízimos, que sempre foi alimento, que eram alimentos para o sustento das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, dos levitas, eram os sacerdotes. Eles que eram responsáveis. Esse mandamento é para vocês, sacerdotes, não para o povo gentil. Então, da mesma forma que a religião aplica o que Tiago disse, que a fé sem obra é morta, que foi escrito para as 12 tribos que estavam dispersas naqueles dias, da mesma forma é o livro de Malaquias. Foi escrito para o povo de Israel, foi mandamento, foi correção para os sacerdotes, não para nós. Amém? Então, quando eles dizem que as pessoas estão roubando a Deus, mentira. Eles que são. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eles que são o que Jesus de Nazaré disse. Eles que roubam o que o povo tem. A liberdade, a paz, as bênçãos que Deus dá, eles vão lá e roubam. Eles são tão cara de pau, essa turma por aí, são tão cara de pau, que eles alegam que o dinheiro que eles pedem é para aluguel, luz. Aí você está financiando o quê? Uma mentira, um engano. Você está ajudando, você está sendo cúmplice, ajudando a pagar aluguel, luz e água num lugar que só fala mentira, só fala engano. Prega maldição, chama as pessoas de ladrões. É um absurdo, é uma cegueira muito grande. Tá bom? Então, leia. Quando você começar a ler, vamos ler Romanos. Vai lá no capítulo 1, versículo 1. Paulo escreveu para quem? Para os romanos. Só que foi a sã doutrina. Paulo escreveu para Timóteo. Só que tem bastante coisas em Timóteo, em 1 Coríntios e 2 Coríntios, que ainda Paulo falava ali muito pela carne. Amém? Apocalipse. Para quem foi escrito o livro de Apocalipse? Para os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor. Dos ocorridos que haviam chegado, do juízo de Deus que havia chegado, do dia do Senhor que havia chegado contra Jerusalém, contra os judeus que estavam em Jerusalém. No final do ano 70, deu-se fim ao Apocalipse. Acabou, já era. O juízo foi feito. Então os livros, quando você começar a ler as cartas, veja quem são os destinatários, para quem aquele autor está escrevendo. O livro de Hebreus foi escrito para quê? Carta aos hebreus, aos israelitas. Por isso que não foi Paulo que escreveu Hebreus. O escritor aos hebreus foi um que conhecia muito bem as leis de Moisés. Conhecia muito bem o legalismo. Provavelmente o escritor de Hebreus foi Apolo, porque está lá em Atos, capítulo 18, eu acho que fala sobre a vida de Apolo. Paulo não foi. Paulo foi separado para escrever aos gentios. E quem escreveu ao povo hebreu foi alguém que conhecia muito bem a história deles, que foi separado para escrever para eles. Amém? Então fica aqui essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma para o seu entendimento. E se foi, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Amém? E saiba, eu sou o melhor da criação do Pai. Tchau, tchau.